Bom, boa tarde a todos. Não sei se me ouvem ao fundo, mas acho que sim. Nós vamos iniciar esta nossa sessão. Agradeço a vossa presença. Em nome da Câmara Municipal, queria começar por agradecer a presença do Dr. João Carlos Pinho, coordenador da Adrimar, e o Dr. Alfredo Simões, coordenador da ADLAP, e agradecer a presença dos restantes técnicos, quer da Adrimar, quer da ADLAP. Eu já lhes vou passar a palavra a eles, porque eles, no fundo, são os entendidos nestas matérias de apoio à agricultura, mas queria primeiro dizer-vos que, depois daqui de algum interregno, sobretudo nos últimos 2 anos, nesta mudança de quadro comunitário, em que foram criadas muitas expectativas para quem tem pretensões de apresentar projetos, neste caso na área agrícola, finalmente, depois de muito tempo passado, estamos em condições de vir a aceitar candidaturas para projetos, para já, e neste primeiro tempo, na área da exploração agrícola, sobretudo pequenos investimentos nas explorações agrícolas e pequenos investimentos na transformação e comercialização. Posteriormente e mais tarde irão abrir noutras áreas, sobretudo nas cadeias curtas de comercialização, na renovação de aldeias e outras áreas mais específicas, mas para já estamos em condições de aceitar candidaturas nestas 2 áreas. A Câmara Municipal, desde sempre, tenta valorizar a agricultura local e os nossos pequenos agricultores e, portanto, é com esta filosofia que nós estamos cá, sempre em articulação com a Adrimar e com a ADLAP, para vos ajudar e para que daqui até 2020, que é o período deste quadro comunitário, existam o maior número possível de candidaturas provenientes do Concelho de São Pedro Sul e que as mesmas sirvam para vos ajudar, para ajudar os vossos negócios, a desenvolver a vossa atividade, a criar algum emprego. Portanto, este é o objetivo. Da parte da Câmara Municipal irá haver sempre abertura para vos ajudar. Nós iremos ter um técnico disponível em todo o seu horário de trabalho para vos ajudar, quer a submeter as candidaturas, quer a acompanhar depois a execução das mesmas. A seu tempo, e em breve, iremos divulgar o contacto desse técnico e o sítio onde ele irá estar e no horário disponível para vos ajudar a tirar dúvidas, a submeter as vossas candidaturas e a acompanhar depois a execução das mesmas se forem aprovadas, porque algumas candidaturas que possam vir a ser elaboradas por vocês não precisam de estar a contratar empresas consultoras para a submeter. Portanto, nós estamos cá para vos ajudar nisso, os técnicos da Adrimar e da ADLAP também se irão disponibilizar para vos ajudar. Portanto, eu sei que há muitas empresas a tentar ajudar-os em troca de um pagamento. Portanto, sobretudo nestas pequenas até 40 mil euros, não precisam de contratar ninguém, porque quer técnicos da Câmara Municipal, quer da Adrimar, quer da ADLAP, irão poder ajudar-vos a submeter e a acompanhar as mesmas. Portanto, nós em breve iremos disponibilizar esse técnico para vos ajudar. Entretanto, podem sempre, e penso que quer a ADLAP, quer a Adrimar estão receptivas a isso, podem sempre consultar os serviços, quer de uma entidade, quer de outra, para vos ajudar e tirar dúvidas que possam existir para além das apresentações que vamos ter aqui hoje. Recordo um aspecto para quem ainda não sabe, que a ADLAP e a Adrimar são as entidades que irão gerir estes fundos no nosso território. O Concelho de São Pedro Sul, territorialmente, está dividido em 2 áreas. As freguesias de Candal de Carvalhais, Manhoso, Sul e São Martinho das Moitas e Santa Cruz da Trapa são do território da Adrimar. Portanto, quem for ou quem tiver projetos nestas freguesias tem que se dirigir sempre à Adrimar. Todas as outras, da União das Freguesias de Baiões, Varzim e São Pedro Sul, Figueira de Alva, Vila Maior, Pinho, Pindelo, Serraz e Bordões, terão que se dirigir à ADLAP. A ADLAP tem instalações em Viseu, a Adrimar tem instalações em Arouca. Portanto, em função da área territorial, haverá sempre aqui esta divisão.
Ambas as duas entidades têm os mesmos procedimentos, a mesma capacidade, irão ter as mesmas tipologias de investimento, portanto, haverá aqui tratamento igual para todos os possíveis candidatos a estes projetos. Da parte da Câmara Municipal, iremos também tentar dar igualdade de oportunidade a todos, não iremos valorizar um projeto por ser da freguesia A, B ou C, para nós são todos iguais. Agora, o dinheiro não é muito pouco, é muito menos do que existia nos quadros anteriores, portanto, a mais-valia dos projetos que possam apresentar ou a qualidade dos mesmos fará toda a diferença. Vocês vão ver depois aqui alguns critérios de diferenciação, isto é, na eventualidade de haver vários projetos candidatados, haverá aqui alguns critérios que servirão para selecionar os projetos. Portanto, eu vou passar a palavra já ao Dr. João Carlos Pinho, que é o coordenador da Adrimar, que nos vai fazer aqui uma breve apresentação. Depois o Dr. Alfredo Simões também da ADLAP irá falar, e depois no final estejam perfeitamente à vontade para tirar todas as dúvidas que acharem oportunas, porque estes projetos são para executar já de seguida, para candidatar já de seguida, e portanto o tempo urge, e portanto estejam perfeitamente à vontade. Muito obrigado.